E aí, qual nicho rende mais hoje no mercado digital? Qual nicho você vai conseguir ganhar mais dinheiro na internet? Se você souber qual é o nicho que vai te dar mais dinheiro na internet hoje, você vai saber aplicar ele da forma correta? Meu nome é Vitor Siqueira e vem comigo nesse vídeo que eu vou te ensinar como você pode descobrir o seu nicho perfeito e ganhar muito dinheiro na internet, fechou? Então roda a vinheta aí. Se você está iniciando ou já está nesse negócio do mercado digital há muito tempo, você sempre se faz essa pergunta, né? Qual nicho é o nicho que vai me dar mais dinheiro? Aonde que eu tenho que ir para ganhar mais grana? E direto eu venho falando aqui no canal, né, do Russell Brunson, o cara que vem revolucionando o mercado digital na qual conhecemos hoje no mundo. Eu já falei sobre ele aqui em alguns vídeos. E no livro dele, especificamente no Expert Secrets, ele fala um pouco sobre como que a gente deve fazer para achar o nosso nicho perfeito. Mas antes da gente começar a se fazer algumas perguntas de como a gente vai achar esse nicho perfeito, a gente precisa saber de algumas coisinhas, tá? Hoje existem 3 nichos principais, que são os nichos mais lucrativos na internet. Eu tenho certeza que você conhece algum deles ou até já ouviu falar sobre eles por aí. Tem gente que fala, né, para ganhar dinheiro você tem que estar no nicho de finanças, você tem que estar no nicho de saúde, você tem que estar no nicho de relacionamento, né, que são os 3 pilares. Mas tem bastante coisa que você não sabe. Dentro desses nichos super lucrativos, né, que é finanças, saúde e relacionamento, existem dezenas de milhares de subnichos dentro dele, tá? Por exemplo, eu vou explicar aqui pra vocês do jeito que o Russell Brunson explica dentro do Expert Secrets, tá? Por exemplo, a gente tem os nichos principais, que são esses 3, finanças, saúde e relacionamento, e dentro deles tem 2 níveis abaixo, tá? Eu vou chamar aqui de subnicho o que vem antes do nicho, né? E o submercado que vem depois do subnicho, tá? Então, a gente tem os nichos, só para recapitular aqui, né? A gente tem os nichos, a gente tem os subnichos e a gente tem os submercados. Pronto, a gente precisa encontrar quais são os nossos subnichos e a gente precisa encontrar quais são os nossos submercados. Quando a gente encontra esse submercado, né, que eu tô explicando aqui para vocês como submercado, quando a gente encontra ele é de uma forma muito única. Quando a gente está trabalhando, por exemplo, no nicho especificamente de finanças, a gente está trabalhando num mar cheio de tubarões, tá ligado? E quando a gente acha o submercado, a gente está no oceano azul, livre, tá? Sem concorrência, sem muita gente brigando por esse caminho. Então, quando a gente opta por um caminho mais específico, ele geralmente é mais exótico, é uma área, por exemplo, dentro da área de finanças que ninguém tá tocando. Eu vou explicar um pouco mais para vocês ao decorrer do vídeo aqui e vocês vão entender o que eu tô falando. Por exemplo, dentro de saúde, a gente tem um subnicho de dietas, por exemplo. A gente tem dieta, a gente tem nutrição, perca de peso, tudo isso aqui é um subnicho do nicho. Agora vamos falar de submercado. O submercado é como se fosse, vamos pegar no exemplo da dieta, por exemplo, você escolheu o nicho de dietas paleolíticas que está envolvendo diretamente a saúde. E não é todo lugar que é muito concorrido, por exemplo, dietas paleolíticas. É muito mais fácil você trabalhar com dietas paleolíticas do que dieta em geral. Vocês estão me entendendo aqui agora? Se a gente fica falando de dieta na internet, por exemplo, a gente vai caçar, velho, um mar de tubarões. E se a gente for para dietas paleolíticas, a concorrência é bem menor, ele é um pouco mais exótico, é mais fácil de trabalhar, é uma oferta mais única, então a gente tá trabalhando ali num mar com poucos tubarões, um lugar ali mais livre, tá? Dando um exemplo agora no nicho de riqueza, né, de finanças, a gente tem investimentos, empreendedorismo, a gente pode trabalhar no nicho de finanças com um subnicho de investimentos e um submercado, por exemplo, ações. Então a gente tá pegando algo mais específico, com pouca concorrência. Hoje falar de ações está bem concorrido até, mas a gente está se referindo a algo que envolve esse subnicho de investimento. Que o submercado é, por exemplo, o mercado de ações, mas a gente pode falar também como o mercado de bitcoins, o mercado de, por exemplo, como investir em Ethereum, que a gente já foge um pouco do Bitcoin. Então a gente está sendo cada vez mais específico do nosso nicho principal. Dando um exemplo agora no relacionamento. Relacionamento pode ser sobre casamento, pode ser sobre relacionamento entre pais e filhos, pode ser sobre networking, pode ser sobre conquista. Então, por exemplo, vamos pegar o exemplo agora de conquista, tá? A gente pode falar do nicho de relacionamento, do subnicho de conquista com um submercado de persuasão, por exemplo. Então você está ensinando a persuasão para uma pessoa que quer conquistar uma pessoa que envolve com o nicho de relacionamento.
Cara, tem centenas de milhares de subnichos e submercados. Você só precisa encontrar o seu. E quanto mais específico for o seu submercado ou coisas que poucas pessoas falam hoje em dia, melhor, cara, para você conseguir nadar no oceano azul, igual eu tô falando aqui, com pouca concorrência, com uma oferta mais única, mas o princípio dela sempre é, o que importa é o nicho principal. Por exemplo, a gente falando aqui de riqueza, quem não quer ter dinheiro? Falando de relacionamento, quem não quer ter um bom networking, né? Falando de empresários. Quando a gente fala de saúde, quem não quer ter uma boa saúde? É só a gente saber como que a gente vai afetar as pessoas específicas desses nichos, tá? É sempre sobre isso. Para a gente achar o nosso submercado aqui, a gente tem que se fazer 3 perguntinhas básicas, tá? A gente tem que se perguntar algumas coisas que são super importantes para saber se esse submercado ele tem procura, se tem gente querendo comprar na sua cidade ou no seu país e etc. Isso é muito importante também, porque pode ser que você ache ali um submercado que não tem procura, que às vezes as pessoas não têm interesse, ou até mesmo que as pessoas nem pagariam por aquilo. Então a gente tem que sempre fazer algumas perguntas, e são 3. E antes da gente dar sequência nas perguntas que a gente tem que saber aqui para achar o nosso submercado perfeito, já vai se inscrevendo aqui no canal para você não perder nenhum conteúdo e deixa o seu like para o algoritmo do YouTube entender que esse conteúdo é relevante sim para ele passar a recomendar para mais pessoas, tá bom? Pergunta número 1. As pessoas nesse submercado ficariam felizes em descobrir dessa nova oportunidade que elas estão recebendo? As pessoas elas ficariam empolgadas com isso? Isso aí é uma parada muito importante, tá? Porque se a gente não consegue despertar uma empolgação nas pessoas quando elas ouvirem nesse assunto, a probabilidade desse submercado dar errado é muito grande. Por exemplo, o que tá na moda agora é falar do nicho de apostas, né? Que tá rolando aí de Blaze, não sei o que, esses tanto pra mim, pilantragem, tá? Mas enfim, tá rolando muito agora é apostas e isso é completamente empolgante pra quem é comprador, né? Porque às vezes é um dinheiro muito fácil, é uma aposta que você faz, envolve diretamente em dinheiro fácil, em riqueza, então com certeza as pessoas ficariam empolgadas com esse tipo de coisa, então você tem que se perguntar isso. Faça uma pesquisa, olha aí no seu grupo de amigos, etc, se eles teriam interesse numa nova oportunidade, né, se eles compactam com o mesmo interesse que vocês, e faça essas pesquisas. Se você achar que é interessante, cai dentro desse submercado, tá? Pergunta número 2. Você e essas pessoas desse submercado, vocês falam sempre sobre isso? Vocês são apaixonados por essa coisa que tá se tratando ali? Por exemplo, do dietas paleolíticas. Cara, qual é a probabilidade das pessoas falarem sobre isso numa roda de amigos que compactuam do mesmo interesse? Se eu tô fazendo uma dieta paleolítica, eu com certeza vou falar com uma pessoa que eu me importo, por exemplo, para fazer também para emagrecer junto comigo. Então, vocês têm que se perguntar isso. As pessoas vão falar sobre isso? Elas são apaixonadas por isso? É relevante para elas? Essa é a pergunta número 2 que você tem que se fazer, tá? Se as pessoas que gostam desses submercados, que elas estão inseridas, elas falam sobre isso constantemente. Agora a pergunta número 3, e que para mim é a mais importante. Essas pessoas desse submercado estão dispostas a dar dinheiro para comprar essa informação? Vou dar um exemplo aqui no nicho de games. Vocês podem ver que o nicho de jogos é um dos menos lucrativos quando se trata de vender algum treinamento ou até mesmo de fazer vídeos no YouTube. Por quê? As pessoas que são gamers, né, geralmente elas são muito novas e não tem nem cartão de crédito para comprar pela internet. Não adianta você escolher um submercado no qual as pessoas não estão dispostas a ter essa informação, né, pagar por essa informação. Eu pagaria tranquilamente se alguém me oferecesse um curso de Data Studio, por exemplo. Eu pagaria fácil, porque eu tenho interesse em Data Studio, eu gosto de trabalhar com Data Studio. Então, até mesmo de Google Analytics, né, que tem poucos profissionais hoje que trabalham com isso, eu sou realmente apaixonado por Google Analytics. E eu pagaria muito para ter um curso de Google Analytics, né, para mim estudar, porque como poucas pessoas falam sobre isso, né, geralmente a galera só quer ver quantas pessoas tá ali no site, e cara, a ferramenta do Google Analytics, ela é muito mais além do que o povo vê por aí. E eu queria aprender mais sobre isso, tá? Então, cara, foca nisso. As pessoas, elas têm que estar dispostas a dar dinheiro para essa informação que você tá querendo vender. E cara, fazer uma pesquisa de público para você descobrir essas perguntas é muito importante. Por exemplo, uma coisa que eu já fiz, tá? Há um ano atrás, eu fiz um anúncio no Facebook que ele era um formulário onde eu estava simplesmente fazendo uma pesquisa. Eu coloquei lá várias perguntas, né, e respostas e tudo mais, alguns quiz e tudo mais.
e as pessoas iam respondendo para mim entender aquele público, né? Se elas estão dispostas a gastar dinheiro, se elas sabem ou já ouviu falar do que eu tô oferecendo, se tivesse uma oferta ali agora, se ela compraria. Cara, tem gente que até aborda as pessoas, por exemplo, no shopping, para perguntar a elas e ver como que é a reação delas quando eles fazem uma proposta dessa. Realmente, cara, quando você faz uma pesquisa de campo para saber o seu supermercado se ele vai dar certo ou não, faz a diferença. Você entende a empolgação, você entende o seu público, você sabe se ele é mais para homem, se ele é mais para mulher, se é mais para gente jovem, se é mais para gente velha. Isso é muito importante vocês fazerem, tá? Sério. Pra você ter uma noção, a galera do PLR, eu já até fiz vídeo aqui sobre PLR, eles não fazem o produto, né? Eles tentam vender antes, eles fazem a página de vendas com uma promessa de um supermercado que ainda não foi falado. Eles jogam um anúncio ali dentro, vende o produto, mesmo sem ter o produto, para saber se o produto ele vai vender ou não. A partir do momento que eles sentirem que o produto tem potencial, aí eles criam o conteúdo daquele PLR para disponibilizar para as pessoas. E quem comprou, eles disponibilizam depois, ou eles estornam, né? Se caso o produto der errado, mas muita gente no mercado faz isso. Eu não recomendo vocês fazerem isso, tá? Mas eu só tô falando que como que a pesquisa de público, de mercado é importante aqui, tá? E agora, cara, você sabe como é que você vai escolher o seu subnicho, o seu submercado aqui? Você sabe qual nicho você vai atuar? Você sabe qual público você vai atingir? Porque o que eu falei aqui de pesquisa de público é muito importante. Acho que eu vou até fazer um vídeo aqui, se pá, esse mês eu faço, sobre como que você pode fazer uma pesquisa de público bem feita, tá? Antes de começar a anunciar aí por aí na internet. Então, se você quer esse tipo de conteúdo, que eu vou estar trazendo aqui mais no canal, com certeza, já vai se inscrevendo, deixa seu like, comenta se você tá gostando e eu te espero já no próximo vídeo. Eu vou deixar aqui do lado onde você pode estar dando sequência, beleza? Fechou? Valeu, tamo junto!